Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus seja contigo hoje e sempre na tua vida. Seja bem-vindo no canal Enviados por Deus. Se você não está me seguindo no TikTok, peço a gentileza que me siga e eu tenho certeza que assim você não vai perder nenhum vídeo meu. E a você que não está inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva aí, toca no sininho, todas as notificações, e assim você não vai perder nenhum vídeo meu. Aqui a palavra é viva. O canal Enviados por Deus, o único interesse aqui nesse canal é ganhar a tua vida, a tua alma para Cristo Jesus. Amém? Hoje eu trago aqui uma mensagem, meus amados, em Neemias, né? No capítulo 9, eu vou ler aqui o 11 e o 12, meus amados, somente. Eu quero aqui que você saiba que quando Deus abre caminho para mim e para você, ninguém tem o poder, né, de impedir as bênçãos de Deus na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Deus, quando Ele abre um caminho, meu amado, aqui esse povo, quando foi tirado do Egito, e eles se depararam com o Mar Vermelho, não tinha como eles passarem para o outro lado. E logo em seguida vinha o exército de Faraó, né, querendo destruir o povo de Deus. Só que quando Deus age, meu amado, a nosso favor, na minha vida e na sua vida, ninguém pode impedir. Ele abre porta e ninguém fecha. Ele fecha a porta e ninguém abre. Então, meu amado, quando Deus te direciona, sei lá, uma vaga de emprego, qualquer coisa, quando é feito por Deus, ninguém te tira aonde Deus te colocar. Mas quando é o homem, você pode ter certeza que tem data de validade, viu? É muito forte essa mensagem aqui, eu creio que essa palavra vai falar conosco. Vamos lá. Neemias, vou ler o 11 e o 12. E o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra nas águas violentas, e guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhe iluminar o caminho por onde havia de ir. Amém? Glória a Deus, aleluia. Tremendo isso aqui. Esse Deus é tremendo, meu amado. Ele cuida dos que são seus. Eu não sei, meu amado, o momento adverso que você possa estar passando aí. Eu não sei, mas Deus, Ele sabe. Confia e espera no Senhor, porque Ele pode todas as coisas. Ele pode pegar algo que veio sobre a tua vida, que é para arruinar a sua vida, para destruir a sua vida, e Ele faz transformar isso, né, a teu favor em bem. Deus, Ele tem esse poder, meu amado. Aqui, meu amado, Faraó vinha para destruir esse povo, mas olhando pelos olhos espirituais, meus amados, eu acredito que o outro caminho, se eles fossem, seria mais fáceis. Mas Deus, quando Ele quer provar para a gente que Ele é Deus e que não tem o impossível para Deus, Ele leva-nos a mim e a você pelo caminho mais difícil. Para quê, meu amado? Para que a gente seja dependente dEle. Depender somente dEle. Às vezes Deus te levou aí para uma direção que você fala: meu Deus, está tão complicado, está tão difícil, eu não sou capaz.
Eu não sou capaz de lidar com essa dificuldade, com esse problema aqui, meu Deus. Mas Deus, Ele é especialista, meu amado. Deus, Ele nunca vai te levar para um caminho fácil, porque aí você não vai saber depender dEle. Então, compreenda e entenda que quando você coloca a tua vida nas mãos dele e depende dele, ele vai sempre te levar por uma direção mais complicada e mais difícil. Por quê? Para que você saiba que você sem ele não é capaz de nada e não pode nada. Você está entendendo? Se Deus te conduzir por um caminho fácil, você pode até pensar, eu consegui porque eu sou capaz. Eu consegui pela força dos meus braços. Então Deus, Ele vai sempre te levar para um caminho difícil que você não é capaz, para que você possa depender somente dEle. Aqui esse povo se deparou com o Mar Vermelho. Não tinha como eles escaparem do exército de Faraó. Mas Deus, Ele tem o controle de tudo, meu amado. Então confia, coloca a tua dependência na mão dele. Assim é para mim. Essa palavra está falando comigo também, meu amado. Que temos que depender dele. Não temos que arrumar um jeitinho para ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda nem minha nem sua. Olha aqui, olha como é que é tremendo, ó. E o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco. Meu amado, imagina aí, se Deus só abrisse o mar, quando aquele povo fosse passar ali, com certeza aquele povo ia dar com a lama no peito. Porque o mar, meu amado, pensa bem aí, até atravessar para o outro lado, não passaria. Deus não só abriu o mar para eles passarem, mas também em seco, passaram. Olha para você ver como que é tremendo o cuidado de Deus comigo e com você, meu amado. Então, meu amado, é obrigação minha e sua a gente desviar da aparência do mal e andar em retidão. Nós não somos perfeitos, mas nós vamos, procurar ser perfeito diante de Deus, para agradar ao Senhor e mostrar para Ele que a gente quer andar em perfeita harmonia e em perfeito alinhamento com a vontade dEle. Então, meu amado, quando você se deparar com dificuldade que você não pode, que é maior do que você, fique em paz, porque aí já é com Deus. Quando Ele te leva para um caminho que você não é capaz de resolver certo problemas que vêm sobre a sua vida, é porque Deus quer mostrar para você que Ele é contigo e que você seja dependente dEle. Então não pensa que Deus vai te conduzir para o caminho fácil, porque Ele vai saber que você vai ser capaz de passar por esse caminho fácil sem depender dEle. Então o Senhor, aprenda aqui uma coisa: Deus, Ele vai sempre te levar para o caminho difícil para que você venha a depender dEle. Aqui esse povo dependia do agir de Deus. Você está entendendo como é que é o agir de Deus? É diferente do nosso pensar. Não queira eu e você querer imaginar como Deus vai agir na nossa vida, meu amado. Deus, Ele faz coisas impossíveis aos nossos olhos, que nós não somos capazes de entender e compreender a grandeza de Deus. Nós só temos que glorificar e exaltar por Deus agir em nosso favor, meu amado. Para aí de querer ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda, não. Deus é soberano no seu agir. Amém? Em seco, lançar-te os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas. O que é que aconteceu aqui?
o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho em seco, para o outro lado. Quando o povo já estava atravessando para o outro lado, o povo, o exército de Faraó vinha com sede para perseguir e destruir. Só que eles não sabiam que quando o povo de Deus atravessasse o mar, aquele mar ia se fechar em cima deles. E ali foi dizimado todo o exército de Faraó. E assim Deus livrou o seu povo, né, dos seus perseguidores. Ei, quem é que está te perseguindo? Fica em paz, porque o Senhor é poderoso para livrar você, a mim e a você, dos seus opositores, dos seus perseguidores. Amém? Fique em paz, meu amado. Se há perseguição na tua vida, fique em paz, que o Senhor, Ele vai te livrar dos seus perseguidores. Amém, meu amado? Glória a Deus, aleluia. Ao 12. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhe iluminar o caminho por onde havia de ir. O que acontece aqui? O povo estava ainda aqui no deserto. Você sabe que o deserto é escaldante, o sol queima e queima bonito. Durante o dia, Deus colocava uma nuvem de frente ao sol para, blindar o povo do sol quente. Que Deus é esse, meu amado? Que Deus zeloso é esse? Às vezes, meu amado, sabe, Deus com sua infinita bondade, e a gente, sabe, a gente começa a olhar para dentro de nós, a gente começa a questionar: oh meu Deus, o que o Senhor achou em mim? Eu sou tão falho diante de Ti. Mas, meu amado, não são pelas nossas obras. Nós não somos perfeitos, meu amado. Vai chegar uma hora ou outra que nós vamos falhar diante de Deus, no falar, no olhar, no pensar, nas atitudes nossas. Mas só, meu amado, que o Espírito Santo, ele nos constrange quando erramos diante do Senhor, do Deus soberano. E aí nos incomoda de uma maneira tão grande que a gente dobra o nosso joelho ali e nós começamos a pedir perdão ao Senhor, ao nosso Deus, e nossos pecados são perdoados. Por quê? Porque o Espírito Santo é que nos ajuda a andar, reto na presença do Senhor. É o Espírito Santo que nos cobra ali, nos conduz quando nós erramos e falhamos diante do Senhor. Você está entendendo, meu amado? Não é pelas nossas obras, não, que a gente vai herdar a vida eterna, não. É pela graça mesmo. A gente está aqui na presença, mas nós não somos perfeitos. Amém? É quando nós errarmos diante do Senhor, do Deus soberano, a gente ter a humildade de reconhecer o nosso erro e pedir perdão pelas nossas falhas e continuarmos na pisadura de Cristo Jesus até o fim. Amém, meu amado? Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. É tremendo isso aqui. Olha para você ver, ó. De dia, tinha ali uma cortina de nuvens para não deixar o sol, maltratar ali o povo de Deus. E à noite, olha, é tremendo isso aqui, ó. Vou ler para você ver como que Deus é zeloso contra em relação a nós. Ó, e guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo. Porque o deserto à noite, meu amado, é um frio absurdo. Então ali aquela coluna de fogo era o quê? Para aquecer o povo. Olha o cuidado que Deus tinha. Mas sabe, meu amado, essa passagem aqui nos mostra o quanto nós somos errantes diante do Senhor.
Esse povo aqui, ele viu as 10 pragas no Egito, sabe? Deus mandou 10 pragas no Egito ali, eles viram as pragas, Deus guardou eles não tiveram, né, a praga não alcançaram nenhum deles, Deus guardou e livrou. Só o povo ali do Egito, os faraó ali, que a praga, né, pegou pesado sobre eles. Esse povo viu a abertura do Mar Vermelho, passou em seco, e esse povo murmurava, né? Não confiava em Deus. Meu amado, esse povo saiu em rumo à terra prometida, e só 2 pessoas, dessa multidão todas, meu amado, só 2 pessoas entraram na terra prometida: Josué e Caleb. Por quê? Porque o seu coração confiava no Senhor, no Deus soberano. O resto, os seus cadáveres foram caindo por 40 anos no deserto. E os seus filhos que herdaram a terra prometida. Por que Deus fez isso? Porque Deus fazia a água jorrar entre as rochas, e esse povo murmurava, não confiava. Deus, Moisés, nos trouxe, tirou lá do Egito para morrer aqui nesse deserto de sede, de fome e que não sei o quê. Meu amado, era um povo para confiar de olhos fechados, mas infelizmente não foi assim. Então nós temos que ter muito cuidado, não é porque nós estamos na presença do Senhor, né, que não podemos ficar de fora como esse povo ficou de fora da terra prometida. Você está entendendo, meu amado? Temos que estar vigilante nas nossas condutas, né? Porque se a gente ficar pecando, ignorando, né, os avisos do Espírito Santo, o que é que vai acontecer? Vai acontecer como esses povos aqui, iremos ficar de fora. Amém, meu amado? É essa a mensagem que eu tenho no teu coração, e eu acredito que falou grandemente ao teu coração. Que essa palavra vá para qual propósito ela está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Até o próximo vídeo, meus amados, se assim o Senhor permitir. Amém. E graças a Deus.